Pronto, Cucá, pode ir. Os ensinamentos de Buda podem ser divididos em dois: o caminho vasto e o caminho profundo. Normalmente, se começa pelo caminho vasto. Tudo que não é vacuidade é caminho vasto. Caminho profundo é só a vacuidade. Mas aqui no Himalaia, devido à jornada e essa contenção do próprio Himalaia, da Ana conduzindo as práticas, nós estamos fazendo o caminho profundo. Ou seja, nós estamos aprendendo a meditar e a pensar sobre a vacuidade. Para pensar sobre a vacuidade, nós temos que aprofundar um ensinamento que se chama as 4 profundidades, que é aquela frase que eu falei do Sutra Coração: forma é vazia, vacuidade é forma, vacuidade não é outra senão a forma também não é outra senão a vacuidade. A primeira profundidade é a profundidade do vazio, aprender o que é a vacuidade. Isso nós temos feito ao longo, já faz bastante tempo que nós estamos explicando o que é a vacuidade, que não é um mero vazio, que é a ausência de existência inerente, que é a vacuidade da mesa, da cadeira, do corpo, do eu, da mente. As vacuidades são todas iguais, porque elas são uma mera ausência de existência inerente. Então é isso que nós fizemos até agora, explicando que forma é vazia. Essa é a primeira profundidade, a profundidade da vacuidade. As outras 3 profundidades, na verdade, elas são as profundidades do convencional, mas elas são chamadas de profundidades porque elas são muito sutis, e para entender o que é o convencional sutil, antes você tem que entender a vacuidade, você tem que entender que nada existe da maneira como aparece, que não há existência inerente, para depois entender como as coisas existem. Então, na última reunião, comecei a explicar a segunda profundidade. Então, a primeira é forma, é vazia, a segunda é vacuidade, é forma. E daí eu falei, então, sobre a natureza, o que é verdade convencional e o que é verdade última. E não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei uma coisa que é muito importante reter, que é a diferença entre um existente e um inexistente. Por exemplo, vamos pegar a mesa, por exemplo. Quando eu, com a minha consciência visual, percebo a mesa é um existente. Eu estou percebendo a forma da mesa, a cor da mesa. Tudo que eu percebo com a minha consciência visual é um existente. Claro, se eu estiver realmente diante de uma mesa. É diferente de eu imaginar uma mesa onde ela não está e dizer que ela existe. Então, essa diferença é muito importante entre o que existe. O que existe é aquilo que é estabelecido por uma mente válida. A minha consciência visual, a minha consciência auditiva são mentes válidas, né? A questão é que elas percebem um aspecto da mesa. E os aspectos da mesa convencionais, como, por exemplo, a cor da mesa, o tamanho, o formato, etc., são percebidos diretamente pela minha consciência visual. Tudo isso eu expliquei da última vez em detalhes. Porém, a minha consciência mental, que vem logo a seguir e diz isto é uma mesa, ela já é uma consciência conceitual. E quando ela diz isto é mesa, o que vem é uma mesa inerentemente existente. Ela está misturada com a ignorância do autoagarramento. Então, a mente conceitual, ela não tem a aparência válida do objeto. Ela é uma mente, ela conceitualiza o objeto e ela diz isto é mesa. Quando ela diz isto é mesa, o que aparece para ela é uma imagem genérica de mesa. Não, mesa, não, mesa, parece mesa. Isso é uma mente conceitual. E é aí que está a mistura com o autoagarramento, que acha que essa mesa existe por si só. Então, é muito importante entender essa diferença.
Em geral, as nossas mentes conceituais, as nossas mentes que são verdades conceituais, elas estão misturadas. Então, a verdade conceitual, para uma pessoa comum que não tem uma realização da vacuidade, ela é verdade até um certo ponto. Ela serve para distinguir o que é verdade para uma mente válida do que é uma fantasia, uma loucura, chifre em cabeça de coelho. Isso não existe. Então, é para distinguir isso que isso é chamado de verdade, entendem? Mas, na verdade, essa verdade ela é relativa. Ela não é total, porque ela está misturada com a mente de autoagarramento. Então, uma vez que a gente tem entendido o que é verdade convencional e verdade última, hoje a gente vai passar para a questão da natureza última de um fenômeno e a natureza convencional de um fenômeno. A natureza última de um fenômeno é a vacuidade de existência inerente desse fenômeno. Ou seja, todos os fenômenos, na sua natureza última, são vazios. Vazios de existência inerente. A natureza convencional de um fenômeno é a natureza desse fenômeno estabelecida por uma mente válida. Então, ela é um existente. A natureza convencional de um fenômeno, ela é um existente, porque é uma mente válida que estabelece essa natureza. Só aqui a gente já pode dizer, se algo existe e não é uma vacuidade, tem que ser uma verdade convencional, porque senão é um inexistente. Se algo existe e não é a vacuidade, tem que ser uma verdade convencional, porque se não for, é um inexistente. Então, a mesa, por exemplo, a vacuidade de existência inerente da mesa é a natureza última da mesa. A mesa em si, a sua cor, o formato, as 4 pernas, etc., ou 3 pernas, tudo isso, são a natureza convencional da mesa. Certo? A natureza convencional de um objeto, ela tem muitos aspectos. Alguns são compreendidos, podem ser entendidos, compreendidos, percebidos pela nossa percepção direta, como a cor, o formato, o cheiro, o som, tudo isso é percebido pela nossa percepção direta. Esses são aspectos de uma natureza convencional. Outros aspectos da natureza convencional não são percebidos pela percepção direta, eles são um pouco mais difíceis, por exemplo, como a impermanência. A mesa nunca está fixa. As células, ela está sempre mudando. Tudo, o nosso corpo nunca é fixo, embora a gente não enxergue, ele está mudando, momento a momento. A impermanência, então, é um aspecto da natureza convencional dos fenômenos mais difícil de nós enxergarmos. Certo? Você olha no seu rosto, não tem nenhuma ruga, você não está enxergando. De repente aparecem rugas, mas ela não aparece do nada. A modificação está acontecendo pouco a pouco o tempo todo, mesmo que você não veja. Certo? Então, esse é um aspecto mais sutil da natureza convencional de um fenômeno. E há ainda aspectos mais sutis que só podem ser compreendidos depois de nós realizarmos a natureza última do fenômeno, ou seja, a sua vacuidade. Então, nós estamos vendo 3 níveis de natureza convencional, aquela que pode ser percebida diretamente pelos sentidos, uma mais sutil, como a sua impermanência, e outra que só pode ser compreendido quando você entender a vacuidade. Então, nós chegamos aqui na segunda parte do ensinamento do Sutra Coração. Primeiro, forma é vazia, a segunda, vacuidade é forma.
Agora a gente pode examinar o que significa isso. Vacuidade é forma. Forma é vazia, vacuidade é forma. Vamos pegar o nosso corpo, por exemplo. Quando nós procuramos pelo corpo, o que acontece? Onde está, onde está, onde está? Antes aparece um corpo muito claro aqui, mas quando você realmente procura, investiga corpo, onde está o corpo? Você nunca acha o corpo. Não há nada que exista como um corpo por si só. Você não acha esse corpo. Mas um corpo aparece à nossa mente. Quando você procura, você não acha. Você cai na vacuidade do corpo. Mas quando você não procura, um corpo aparece à nossa mente. Então nós podemos dizer, a partir da vacuidade do corpo, um corpo aparece à nossa mente. Aqui é tão sutil. Portanto, o corpo é uma manifestação da sua vacuidade. Ou seja, nosso corpo não está separado da sua vacuidade. Parem para pensar nisso, é fantástico. Quando você procura, primeiro aparece um corpo muito sólido, delimitado, separado de todos os outros objetos. Esse é um corpo que, se ele existir dessa forma, você tem que encontrar, porque seria um corpo inerentemente existente. Mas quando você investiga, você não encontra. Você cai o quê? Na vacuidade do corpo. Então, é da vacuidade do corpo que aparece o corpo. Então, o corpo não está separado da sua vacuidade. A mesa não está separada da sua vacuidade. A mesa é uma manifestação da sua vacuidade. A cadeira é uma manifestação da sua vacuidade. E assim por diante. Então, são aparências que surgem da vacuidade. Eu vou dar um exemplo clássico que nos ajuda a pensar sobre esse aspecto e talvez a entender melhor através de uma analogia. Vamos pegar uma moeda de ouro e o ouro. A natureza intrínseca da moeda é o ouro. A moeda é o próprio ouro que aparece sobre a forma de moeda. Nós somos capazes de distinguir a moeda do ouro, mas não dá para tirar o ouro e sobrar a moeda, porque a moeda é simplesmente uma manifestação do ouro que aparece sob forma de moeda. Então, nessa analogia, a moeda poderia equivaler ao nosso corpo. E o ouro é a vacuidade do corpo. Da vacuidade do corpo surge o corpo. É lindo esse exemplo, nessa analogia. Nós podemos pensar, até meditar sobre isso. Pensar na moeda e no seu ouro. A moeda não está separada do seu ouro, mas nós percebemos uma moeda. Aparece uma moeda. Mas ela não poderia existir sem o seu ouro. Portanto, a moeda é uma manifestação do ouro. Então, nós podemos pensar nisso e depois imaginar o nosso corpo da mesma maneira. O corpo e a sua vacuidade são a mesma entidade. É só virar de um lado, você está na vacuidade. Se vira do outro, está na aparência do corpo. Mas essa aparência, ela é uma mera aparência. Ou seja, não há nada mais do que uma aparência. Então vocês falam, mas como que eu toco, como que eu mexo, como que eu... Mas é uma aparência. Kuká, o Max está fazendo uma pergunta aqui. Ele pergunta se o ouro faz parte das condições necessárias para essa moeda surgir? Sim, porque a vacuidade também depende de condições. Então, nesse caso, o ouro é uma condição para a moeda surgir. A vacuidade do corpo é uma condição para o corpo aparecer. Ao contrário do que porque a nossa ignorância faz pensar ao contrário, que o corpo
aparece porque ele existe concretamente, porque ele é delineado, etc. E nós não percebemos a intervenção da nossa mente nisso. Então, a vacuidade é uma condição para o corpo aparecer, assim como o ouro é uma condição para a moeda aparecer. Exatamente. Eu vou dar um outro exemplo, um pouco mais sutil. Um céu claro, desobstruído, aparece como azul. Mas nós sabemos que a real natureza do céu é um mero vazio, como o espaço que nos rodeia. Então, embora pareça uma espécie de dossel azul, se nós tentarmos alcançar isso, vai subindo, 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 nunca você encontra esse objeto azul. Nós podemos olhar para o alto e nós vemos azul. Nós podemos apontar para isso, dizendo isso é o céu. Mas, na realidade, o céu que nós vemos é uma manifestação de um espaço vazio. O azul que nós vemos é uma manifestação desse céu vazio. Então, a partir do vazio da forma, a forma se manifesta. Isso vale para todos os fenômenos. Todos os fenômenos são manifestações da sua vacuidade. Todo fenômeno é uma mera aparência. Essa palavra, mera aparência, é muito importante, porque significa só isso. Não adianta procurar atrás. A mesa é uma mera aparência. Não adianta procurar atrás. Quando você procura, você nunca acha a mesa. Então, a palavra mera elimina a possibilidade de qualquer existência inerente. Mera, simples aparência. Mesa é mesa, nada mais do que mesa. E quando você diz isso, você está dizendo apenas a aparência da sua vacuidade. Por quê? Vamos voltar. Por quê? Porque quando você procura mesa, quando você fala mesa, parece mesa, mas quando você procura essa mesa que aparece, você não encontra a mesa. Então você pode procurar, você vai encontrar madeira, você vai encontrar talvez pregos, você vai encontrar... Vai devolvendo tudo isso para coisas que não são mesa. Devolve tudo isso para a natureza, a madeira para a natureza, os pregos para os minérios de ferro, isso, não sobrou nada que seja mesa. Porque a mesa que nós vemos é uma mesa inteira, recortada, como se ela existisse por si só. Acho que, embora eu esteja repetindo muito, dá para agora vocês já entenderem isso. Mas essa mesa que aparece dessa forma não existe, porque quando você procura, você investiga, nunca você encontra a mesa, e daí você começa a perceber que mesa é uma designação, um nome. Na verdade, o que aparece é uma mera aparência de mesa, que é a expressão da vacuidade da mesa. Nós podemos, então, nos perguntar de que maneira, de que modo o nosso corpo existe. Então, a mente atribui corpo, imputa corpo a uma base adequada. Por isso que é uma mente válida. Quando eu falo meu corpo, não é uma loucura, como se eu falasse, pegasse esse caderninho, olha o meu corpo aqui, vocês estão vendo? Ou mostrasse um desenho e falasse, isso aqui é meu corpo. Isso não é uma mente válida. Mas quando eu digo meu corpo, eu estou apontando por uma base válida para eu dizer corpo. É uma base adequada. Então, a aparência, eu posso dizer, a aparência dos componentes do corpo, como cabeça, tronco e membros, é uma base adequada para eu dizer corpo, meu corpo, para eu imputar ou atribuir meu corpo. E aqui, não estou falando só da aparência como a forma física, eu estou falando dos sons do corpo,
do tato do corpo, de tudo que implica o corpo, meu corpo. Tudo isso é uma base. Eu posso ouvir o som do corpo de outra pessoa, por exemplo, a voz, outras coisas, e dizer, é essa pessoa, mesmo sem ver. Né? Então, agora, o corpo, então, aparece a consciência visual, a consciência auditiva, etc. Mas se nós tentarmos encontrar um corpo que vá além dessa aparência, a nossa consciência, nós não teremos êxito. Nós nunca conseguimos encontrar o corpo. Onde está o corpo? Aqui, 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 aqui. Nunca você encontra corpo. Se você fizer esse exercício muitas vezes, pode ser com o seu corpo mesmo, em meditação, ou pode ser com outros objetos, tenta encontrar. Tenta encontrar o livro. O livro. Aponta. Onde está o livro? Você vai ressaltando, ficando claro que é um nome. É uma mente conceitual que diz livro. Mas o livro não é aquilo que aparece, porque a maneira como ele aparece não corresponde à maneira como ele existe. Isso é claro? Isso que é falso. Por isso que se diz que a verdade convencional é falsa, porque ela aparece de um jeito e existe de outro. Na verdade, ela é uma aparência da sua própria vacuidade, mas ela, por causa da mente conceitual de autoagarramento que diz imputa corpo, embora uma parte seja válida, olha, é válido imputar livro a isso aqui, é uma base válida para imputar livro, mas a mente conceitual do autoagarramento acha que é um livro aqui, um livro real, independente das suas partes, independente das folhas, independente da tinta, independente da contracapa e independente da minha mente. Mas não existe um livro independente da minha mente. E se houver uma traça dentro do livro, a traça acha que é comida. É uma mente válida da traça achar que é comida, porque é comida. Nós é que somos pretensiosos, nos achamos o centro do mundo e achamos que não, ela está errada, eu que estou certo, porque é livro, ela não sabe que é livro. Mas se ela falasse, ela poderia dizer, eles não sabem que isso é comida. Esse autocentramento dos humanos é completamente fora de questão. Então, aqui é um grande passo que nós damos, porque nós estamos passando da vacuidade para começar a pensar, se é tudo vazio, como que aparece? O que é isso que aparece? O que é esse corpo que aparece? Agora, é por isso que é mais sutil e faz parte da natureza, é a segunda profundidade, faz parte da natureza do convencional. Embora seja a natureza do convencional, é preciso primeiro eliminar a ignorância e chegar no vazio, e depois deixar do vazio irem surgindo as aparências, para poder pensar nessas aparências, o que são essas aparências. Podemos pegar a cor vermelha, por exemplo. A cor vermelha aparece intensamente a nossa consciência visual. Olha o Max Antunes com a camisa vermelha. A cor vermelha da camisa dele aparece intensamente a nossa consciência visual. Mas é impossível encontrar uma cor vermelha que seja algo mais do que essa mera aparência. Vermelho o que é? Uma frequência de radiação eletromagnética. A própria
E radiação eletromagnética, radiação, não existe por ela mesma, porque ela depende de ondas, ela depende de outros fatores, e assim você pode ir procurando, nunca você encontra algo que corresponda ao vermelho. Então, o vermelho também é uma mera aparência. São exemplos usados nesse trecho do Sutra, que fala forma é vazia, vacuidade é forma. Esses exemplos para nos ajudar a entender as aparências. O arco-íris é um outro exemplo. O arco-íris é uma mera aparência na nossa mente. Mas ele aparece, alguma coisa aparece. Por que aparece? Porque causas e condições se reúnem para aparecer como arco-íris. Então, sob determinadas condições, aparece para nós um arco-íris. Quais são essas condições? Sei lá, a umidade do ar, o sol, a chuva, as gotinhas de chuva, a umidade do ar, o sol, e, sobretudo, a posição do observador. Se você altera uma dessas condições, o arco-íris desaparece. Se essas condições se reúnem, o arco-íris aparece. É como o nosso corpo. Quando você procura, parece uma miragem, ele some. Quando você não procura, ele aparece. Nesse caso, para nós observarmos o arco-íris, é preciso que determinadas condições se reúnam. Mas para você, observador, assim como observando o vermelho da camisa do Max, ou quando você, observador, observa um arco-íris, dá para apontar, lá está o arco-íris. E ele tem tais cores, e o formato dele é esse. E dá até para dizer, ele está começando ali e está terminando aqui. Mas se você acreditar nessa aparência e for lá, você vai procurar um pote de ouro embaixo do arco-íris. Nunca você vai se deslocar e encontrar aquele começo e aquele fim do arco-íris, porque o arco-íris é uma mera aparência e não pode ser encontrado sob investigação. Ele depende dessas causas e condições. Então, a mesa, o nosso corpo, são mais concretos que um arco-íris. Né? Um arco-íris é uma coisa assim mais abstrata. São mais concretos, mas se nós investigarmos atentamente, usando esse método, nós vamos perceber que ele aparece de uma maneira falsa. Ele não existe, esse que é o ponto, não existe da maneira como aparece. Isso, então, é a ignorância do autoagarramento, que é destruída com a meditação na vacuidade. O que nós destruímos com a meditação na vacuidade? Não é o livro como base para imputar livro por uma mente válida. O que nós destruímos é um livro que exista por si só, independente das suas partes, independentes da nossa mente que imputa livro. É isso que nós destruímos na meditação na vacuidade. Então, o livro, que é uma mera aparência à nossa mente, ele existe, porque a base para imputar livro é válida, ela existe, ele é um existente. Agora, o livro que existe, independente da minha mente, independente das suas partes, independente, este não existe, este é um inexistente, ou seja, quase o tempo todo nós percebemos inexistentes. E por causa da ignorância nós validamos isso e acreditamos nisso. Há uma diferença entre aparecer e você acreditar nisso. Em inglês tem uma palavra muito boa que é delusion. Em português pode ser traduzido como delusão, mas delusão em português é uma palavra mais técnica, usada em psiquiatria. Mas a diferença é muito útil para entender qual é a diferença entre uma ilusão e uma delusão. Uma ilusão
por exemplo, quando você vê o Sol girando, parece que ele gira em torno da Terra. O Sol nasce e se põe. Isso é uma ilusão. Nós temos a ilusão de que o Sol gira em torno da Terra. Nós sabemos que não é assim, certo? Então é uma ilusão, mas talvez os homens, há muito tempo atrás, na Era da Pedra, por exemplo, acreditassem nisso que eles enxergam. Isso é uma delusão. Quando você acredita que um inexistente é um existente, isso é uma delusão. Mas se você vê, estou vendo o livro, parece inerentemente existente, mas eu já meditei na vacuidade e sei que ele não existe dessa forma, isso é uma ilusão. Dá para entender a diferença? A ilusão, ela vai muito em par com a natureza convencional dos fenômenos, com a verdade convencional, porque aparece assim, mesmo que você tenha meditado na vacuidade, quando você sai da meditação, as coisas continuam aparecendo como se elas existissem por si só. A diferença é que você não acredita mais nisso, porque você sabe que se você investigar, elas somem como uma miragem, porque elas não existem dessa forma. Acho que quando a gente chega nesse ponto, então fica mais fácil praticar fora da meditação. Porque a única maneira de praticar a vacuidade é em meditação. Você não pode cortar cebolinha meditando na vacuidade, vai ser um desastre. Você não pode atravessar a rua e falar tudo é vazio. Você vai ser atropelado. A verdade convencional existe, ela está lá. As coisas têm causas e efeitos. Então, para meditar na vacuidade, inclusive, não só por esses motivos práticos que eu me referi, mas também porque é muito sutil, você tem que estar sentado, ou fazendo uma supina, ou sentado em postura de meditação, para usar os argumentos até chegar à vacuidade do meu corpo. O corpo que antes aparecia tão claramente, desapareceu. Daí você medita na vacuidade do corpo. Isso só pode ser feito em meditação. Mas uma vez que você tem essa experiência, mesmo que seja bem superficial, uma vez que você tem essa experiência, quando você sai da meditação, daí você sabe, está aparecendo assim. Mas eu sei que se eu parar e for investigar, não existe dessa maneira, como está aparecendo. E entendendo essa noção do existente, que na verdade é um dos aspectos, é a base válida para imputar no fenômeno. Esse é um existente e um inexistente. Você também aprende a respeitar as aparências da sua vida cotidiana. Não se trata de negar isso. Trata-se de não acreditar que existe dessa maneira, entender que a sua mente está envolvida nisso. Só que assim como quando eu vejo o vermelho do Max, parece tão vermelho, tão real, posso tocar, estou tocando aqui na tela o vermelho da camisa dele. E não existe. Quando eu estou me relacionando com outras pessoas que me agrediram, por exemplo, e eu estou com raiva, indignado, também aparece como se fosse esse vermelho tão nítido que eu me engano, é fácil se enganar. Então, o nosso treino consiste em entender que a sua mente está envolvida nessa aparição. Um inimigo está aparecendo na minha frente, mas a minha mente está envolvida, é uma fabricação, eu fabriquei de alguma maneira o inimigo, embora possa ser alguém que me agrediu ou que foi mal comigo. O Cuca, você acabou de criar aí uma ilusão, né? Porque você falou, quando eu toco a camisa do Max, você falou, tô aqui tocando, e o Max não sentiu nada. Exatamente. Maravilhoso. É.
O que é um exemplo de um inexistente, né? Eu olho no espelho e acho que o meu rosto é... Eu falo, eu estou aqui. Não, não estou. Ó, tô tocando de novo a camisa dele. É um inexistente. Mas está parecendo tão real, né? Enfim, é o que eu queria hoje avançar mais um pouquinho nessa. Nós estamos então trabalhando agora. Nós vimos já o que é verdade convencional e verdade última. Nós estamos na natureza convencional e natureza última, que fazem parte dessa segunda profundidade que é a forma é vazia. A primeira, vacuidade é forma. Vacuidade é forma. Então, o fenômeno e a sua vacuidade são os dois lados de uma moeda, ou são a mesma natureza, no fundo. Não exatamente a mesma natureza, mas eles estão... Não dá para separar, como o ouro não pode ser separado da moeda. O Cuca, queria perguntar se o termo, como é que é usado o termo ilusão? Então tem a desilusão, tem ilusão, tem a delusão, e a desilusão como seria usado? Desilusão é isso que a gente normalmente se refere, né? Estou desiludido, pensei que você era uma coisa e você é outra. Certo. Porque ontem, justo a nossa conversa partiu daí, né? Porque a ilusão e a desilusão são polaridades que as duas são consideradas negativas. Então, são polaridades, e geralmente a polaridade tem a positiva e a negativa, mas na ilusão e na desilusão, a gente não escolhe nenhuma delas como positiva, né? Sim. Mas nessa meditação da vacuidade, a desilusão seria o lado positivo, seria você tirou o véu, você ampliou a percepção. Poderia ser. Você tirou o véu, ampliou. O nosso trabalho praticar a desilusão, né? Não é uma terminologia usada, praticar a desilusão, porque é muito forte a conotação como uma decepção, né? A desilusão tem vários sentidos possíveis, seria uma decepção, e daí pode gerar uma compreensão. Sim. Então, se fala, a terminologia usada é ignorância. A ilusão seria uma ignorância que, o termo nem é muito bom, mas que se agarra, que acredita que as coisas existem de uma maneira que elas não existem. Por isso que ela é uma ignorância. E a hora que você solta isso, você poderia dizer, então eu abandonei a ilusão, me desiludi, mas já na terminologia... Vem a clareza. Uma clareza, uma sabedoria. E essa clareza, ela tem, da mesma maneira que ilusão eu posso chamar de ignorância, a desilusão eu posso chamar de clareza. Eu sei que não é uma palavra fácil, mas é só porque, como a gente vem trabalhando a integridade, e aí a gente começa pelas polaridades, eu acho muito curioso como, neste momento, todo mundo quer fugir da polaridade ilusão-desilusão, porque nenhuma das duas dá uma sensação de conforto, né? Eu compreendo. Embora não seja uma terminologia, dá para... Até porque eu falei que tem dois caminhos, o caminho profundo e o caminho vasto. No caminho vasto, a desilusão seria você parar de acreditar que as coisas vão dar certo, porque elas não vão dar certo. Elas não vão dar certo. Elas não vão dar certo porque se você nasceu, você vai morrer. Só a morte já é uma decepção. A morte é o nosso fim. Então, você tem que se desiludir. Se desiludir no caminho vasto tem esse sentido de, sabe, desapega, porque não vai dar certo. Não tem conserto. Porque a nossa mentalidade se eu tirar isso aqui que está me incomodando, se eu tirar aquilo lá,
daí vai dar certo. E não vai, porque a hora que você tira isso, aparece outra coisa. A hora que você tira outra coisa, aparece outra coisa. Nunca você está plenamente satisfeito, não é? O sofrimento, ele está surgindo o tempo todo, ele é inerente ao nosso corpo. Se você está sentado, fica uma hora sentado, você começa a ficar desesperado, vira uma tortura. Você levanta, fica 2 horas de pé, vira uma tortura. Então, senta, levanta, é inerente ao nosso corpo. Então, não adianta se iludir. Ó, você tem que se desiludir, largar a mão. Só a hora que você larga a mão, você vai procurar alguma coisa que não vai te decepcionar. A vacuidade nunca vai te decepcionar. Então, no caminho vasto, essa terminologia entra perfeitamente. Certo? Cuca e Ana. Aqui, Kátia. Kátia. Então, mas eu entendi, Ana, como se fossem 3 termos: a ilusão, a desilusão e a delusão, que seria diferente da desilusão. Seria isso, Cuca? A delusão ser diferente da desilusão? Só para a gente não misturar, na terminologia que eu estou usando para explicar a vacuidade, eu falei em ilusão e delusão. Delusão, que é uma palavra que nem é muito português, mas que serve para entender que, embora pareça, a hora que você não acredita, você está tendo uma mera ilusão, como uma ilusão óptica. Está aparecendo, mas não existe, é uma ilusão óptica. Mas a hora que você acredita nessa ilusão, daí você está tendo uma delusão. Então, isso é uma terminologia. Agora, deixa de lado. A outra coisa, que agora a Ana está falando, que eles usaram lá na terça-feira, né? Foi a ilusão e a desilusão, daí como uma polaridade, né? Você tem que se desiludir para não ficar iludido. Então, vamos só separar a terminologia para não se confundir. A outra coisa que a gente está arriscando é se toda vacuidade é forma e toda forma é vacuidade, quando eu entro em contato com a vacuidade da forma, a sensação que eu tenho é que eu entro no campo de criação daquela forma. E este lugar desse campo de criação faz com que a forma aparente possa ser transformada. Não através de um jogo de poder, de controle, mas de percepção mesmo, de uma clareza da mente. Então, você está sendo agredido por alguém. Quando você alcança a vacuidade disso que aparentemente parece tão real, quando você volta para a aparência, a minha sensação sempre é que a aparência é outra. É como se a vacuidade me desse uma percepção mais ampla e mais clara. Porque eu tive a chance de desinvestir na existência inerente daquela agressão. Então, dá mais espaço. Isso eu chamo de campo de criação. Você vai lá e você... É como se você fosse para o princípio da coisa. Então, o agressor agora pode me aparentar alguém pedindo ajuda e não mais alguém me agredindo. Por exemplo, né? Isso não é ver o lado bom da coisa, isso não é... Não, isso é ampliar, é ter uma clareza disso. Então, a sensação que eu tenho quando a gente vai para a vacuidade, a gente toca o campo de criação, aonde depois a forma são infinitas possibilidades. Porque do vazio é infinita possibilidade. Depois você vai explicar para a gente por que cada vacuidade gera formas tão distintas. Entra nessa diferença. Mas a vacuidade é um campo de infinitas possibilidades, já que a vacuidade é a mesma para tudo, né? Sim. Entende? Sim, totalmente. Então, por exemplo, vamos pegar a raiva.
não é? A raiva tem tantas manifestações, mas a raiva que nós estamos habituados a sentir, a ter, dirigida, por exemplo, contra uma outra pessoa, é a raiva do eu. É o eu que está ofendido, que foi maltratado, que está indignado. A indignação, uma forma de raiva, né? Uma indignação, aquele negócio. Isso é o eu. Agora tira o eu. Você vai chegar em manifestações iradas, existem, inclusive, Budas irados, com dentes caninos, absolutamente, figuras no meio de fogo iradas, e são completamente compassivos. Uma das expressões mais profundas da compassividade, da compaixão, é essa expressão irada dos Budas. Mas não tem eu. Agora, no nosso nível, assim, baixando a nossa bola, assim, a gente vê em relação, talvez, aos filhos, como você pode ser firme, completamente bravo, vamos usar a palavra bravo num determinado momento, e você mesmo está completamente calmo. De uma outra hora que você vai dar um tapa no seu filho, o seu eu está participando, são ações completamente diferentes. E a criança vai sentir essa diferença brutalmente. O gesto pode ser o mesmo, mas há uma diferença quando o eu está envolvido. Quando você está identificado com o ator, né? Quando você está identificado, a Gabriela está falando, como o ator de um ato desse. Está dentro do que você está falando, não está, Ana? Sim. Porque ontem a gente estava falando disso, que chega uma hora que a vacuidade ela participa mesmo na nossa vida, e aí a gente vai precisar olhar, por isso é tão importante o caminho que você leva a gente nessas quatro, porque vai dando uma estrutura para a gente poder olhar para o dia a dia de uma maneira que ultrapasse, inclusive, os ensinamentos, né? No sentido de que a gente perde a linguagem, a gente perde o conceito, a gente perde até a meditação, mas a lógica se apresenta. É isso que eu estou sentindo, que a gente chega uma hora que a lógica ela faz parte e aí não dá mais para levar a vida como a gente leva, Sim. De ilusão e delusão, né? Sim. Agora, eu acho fundamental, não há faz de conta. Faz de conta não é uma compreensão da vacuidade. Não tem espaço para fingimento. Então, não adianta pensar, é vacuidade mesmo, então não existe. Então, não comer batata frita. Não tem a ver com isso. Por isso que eu acho que essa distinção entre inexistente e existente é muito importante. Porque só pode haver a vacuidade de um existente. Se é um inexistente, não tem vacuidade, porque é inexistente. Isso faz com que a gente vai surgindo toda essa criatividade, mas na aparência nós somos pessoas comuns. A gente não fala coisas absurdas. Você está me chamando, mas eu não sei se eu existo. Será que eu existo? Será que eu não existo? Isso é um absurdo. Você existe. Calma, fica aí na sua. Nós falamos coisas comuns. Bom dia, você está bem? Não, hoje eu estou meio mal. Como você está mal se você não existe? Como que você está doente se seu corpo não existe? Isso é tudo loucura, não pode falar essas coisas. Mas dentro do normal, eu acho que a gente vai desenvolvendo. É como se a gente estivesse por trás do normal e falasse, mas eu sei que não é bem assim, calma lá. Eu sei que a minha mente está envolvida nessa situação, isso e aquilo.
Joana? Mas só assim uma perguntinha relativamente ao existente e ao inexistente. E à vacuidade, mas porque eu entendo bem a questão de ter uma base de imputação, não é? E isso é a base do existente. Uhum. E então eu não posso dizer, sei lá, pronto, qualquer coisa não tendo uma base de imputação, não é? E aí estamos a falar do inexistente. Sim. Mas quando começamos a olhar para... pronto, é só mesmo para me orientar. Quando começamos a olhar e a observar a vacuidade das bases, tudo é vacuidade. Tudo é vacuidade. Não há... porque essa é só uma diferenciação subtil, não é? É só isso. É isso. Uhum. Ok. Acho que você entendeu perfeitamente. Ok. Sabe, um exemplo clássico, eu só dou exemplos clássicos, não estou inventando nada, só exemplos clássicos. Assim, você põe várias garrafas uma do lado da outra, vazias. Uma pode ser bojuda, a outra pode ter um gargalo longo, uma pode ser verde, a outra pode ser azul, a outra sem cor. São todas, nós podemos diferenciar cada uma delas. Aqui estão 5 garrafas, uma bojuda, uma assim, a outra verde, a outra azul, certo? Agora, se você quebra as garrafas, dentro é ar, não dá mais para diferenciar. Okay. Muito obrigada, Sara. Obrigada. Então, a próxima vez eu vou continuar mais um pouco aqui com essa segunda parte do sutra, forma vazia, vacuidade é forma, que corresponde à segunda profundidade. Mais tarde a gente vai avançando para a terceira e para a quarta. Tudo bem? Não, mas já dá uma dica aí, como chama a terceira e a quarta mesmo? É assim, forma é vazia, vacuidade é forma. A vacuidade não é outra senão a forma. E a forma não é outra senão a vacuidade. Nós vamos chegar no final à união das duas verdades. Verdade convencional e verdade útil. A união das duas naturezas, natureza convencional e útil. Tudo bem? Maravilhoso. Vou sair um pouquinho antes que eu tenho uma reunião aqui no prédio, tá?